Olá a todos e a todas. Para você que está me ouvindo agora, essa aqui é a nossa primeira iniciativa, né, de prosseguir um trabalho que a gente já estava começando a fazer por áudios de WhatsApp, chamados de Podcast da Crise. O meu nome é Fernando Alves. Hoje é dia 14 de abril de 2020, uma terça-feira. E o nosso objetivo aqui é dar uma contribuição essa que muita gente já está dando. Eu também me sinto na necessidade de fazer essa contribuição, da gente discutir um pouco a crise que a gente está passando, não só diante de uma pandemia, a pandemia do coronavírus, da Covid-19, uma nova doença, uma nova sigla que a gente se acostuma a ouvir, mas também comentar a crise da nossa própria realidade, da nossa sociedade, da sociedade brasileira, a nossa crise política, a nossa crise econômica e crise social. Para quem não me conhece ainda, eu não estou aqui só aproveitando o meu período de isolamento social para poder ocupar meu tempo. Apesar de que, naturalmente, isso é uma forma de você ocupar o tempo. Mas eu estou aqui também no sentido de tentar fazer uma reflexão. Eu sou mestre em Ciência Política pela PUC de São Paulo, tenho doutorado em Direito Público pela Unicinos, já lecionei durante mais de 20 anos e também trabalho na segurança pública. Para quem não sabe, né, eu também exerço a função aí de delegado de polícia. E estou na linha de frente, né, desse combate ao vírus, porque trabalho, inclusive, em delegacia de plantão. Então, junto com os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública são hoje os agentes públicos mais envolvidos com atendimento e também com riscos de exposição e contágio do coronavírus. Então, falando um pouquinho sobre o meu currículo, eu, na verdade, também quero dizer a vocês que, claro, questões sobre segurança pública nas nossas conversas elas vão estar colocadas também, mas esse aqui não se trata de um canal específico para trabalhar questões de segurança. Na verdade, é um canal geral para tratar, como eu falei, de política de Estado e para falar da própria sociedade. Então, vocês vão perceber, eu vou tentar, né, traduzir na linguagem legal, uma linguagem apropriada para YouTube, né, uma linguagem mais pop, mas eu vou tentar traduzir para vocês de forma bem didática aspectos que a sociologia, a ciência política e o próprio direito, né, trabalham, né, e vão tentar trabalhar diante de uma nova realidade, porque, em verdade, a gente está num contexto, né, global, num contexto geopolítico, em que temos que estar preparados para vivenciar uma nova realidade. Realidade essa que vem, né, com o coronavírus, que vai mudar totalmente a forma como o mundo vai lidar com as suas relações interpessoais. Vai envolver relação interpessoal, vai envolver relação de trabalho, vai envolver relações econômicas e principalmente as relações políticas. Pois bem, quem acompanhou recentemente, né, os meus podcasts, sabe que eu tenho acompanhado muito da relação do governo Bolsonaro com essa questão do coronavírus. Relação muitas vezes conflituosa, porque se trata de um governo populista, o primeiro governo de extrema-direita da história do Brasil. Alguns podem dizer assim, no livro de história, mas o Brasil não foi governado pela direita até, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso, ou o Lula ou o Dilma assumirem o poder, enfim. Bom, esse perfil de político de extrema-direita, conservador, autoritário, diferente do populismo de Vargas, por exemplo, no século passado, é um populismo novo, ao menos aqui no Brasil, que na verdade revela uma grande onda populista global, onde o Donald Trump nos Estados Unidos representa o seu grande baluarte, e você tem figuras como Viktor Orbán na Hungria, o Matteo Salvini na Itália, o próprio Boris Johnson, né, como primeiro-ministro na Grã-Bretanha. Então você tem vários exemplos, né, o primeiro-ministro da Polônia. Então você tem vários exemplos aí que simbolizam essa nova guinada, essa nova onda conservadora que trata-se de um populismo autoritário, de linhas autoritárias e mais conservador. Pois bem, a diferença é que os demais líderes populistas que eu citei aqui, que estão no mundo todo, eles, né, engrossaram um coro esse, né, puxado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, defendendo como principal bandeira de prevenção ao contágio do coronavírus o isolamento social. Algo que, incrivelmente, o presidente Bolsonaro tenta se distanciar. Na verdade, o Bolsonaro ele tenta copiar um pouco o grande ídolo dele, que é o Trump.
Só que o Trump não pode se dar o luxo, né, de adotar as falas do Bolsonaro, até porque a realidade dos Estados Unidos é mais distinta, é bem distinta do Brasil, a realidade econômica é muito diferente e a proporção da crise nos Estados Unidos ela é colossalmente maior que a do Brasil. Tanto é que os Estados Unidos hoje lidera, né, a contagem de vítimas do coronavírus e principalmente de vítimas mortais, com mais de 23 mil pessoas, né, já falecidas por conta aí do corona. Então, no Brasil, o Bolsonaro ele tenta assumir um discurso negacionista, um discurso aí, de contrariar o vírus, de ser contra o vírus, de entender que o vírus seria uma simples gripezinha, um resfriadinho. Inclusive tem uma fala presidencial dele nesse sentido. Porém, o Bolsonaro ele acabou gerando aí uma espécie de cruzado que procura ali, né, antagonizá-lo. E por incrível que pareça, esse cruzado não é nenhuma figura da oposição, né, não é uma figura como Lula, por exemplo, que é outro líder de massas, que mesmo tendo perdido seu capital político e tendo sido preso por mais de um ano, ainda é uma representatividade dentro da esquerda brasileira, ainda o maior nome da esquerda brasileira a desafiar Bolsonaro no campo midiático, mas não. Bolsonaro acabou encontrando uma figura para antagonizar no seu próprio governo. Luiz Henrique Mandetta, o seu ministro da Saúde. Então, o Mandetta ele conseguiu criar, né, também, acompanhado, claro, do seu companheiro de partido, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já que Mandetta pertence ao DEM, né, ao Democratas, partido do bloco de coalizão de aliança ao governo Bolsonaro. O Mandetta conseguiu criar uma nova tendência política, o mandetismo. E do que se trata o mandetismo? Exatamente de um segmento conservador que compõe o eleitorado de Bolsonaro, um segmento que apoia as políticas de reformas liberais, né, encabeçadas pelo ministro Paulo Guedes, um segmento antipetista e que, claro, defendeu uma ruptura conservadora, né, com os governos lulopetistas dos últimos 16 anos, mas que tem um grande diferencial em relação ao Bolsonaro, que talvez seja o apelo ao bom senso. Então, pegando esse segmento do eleitorado que acha que Bolsonaro perdeu o prumo, perdeu o antagonismo, perdeu o protagonismo, Mandetta agora surge aí, né, como um novo fiel da balança nas relações políticas e como um eventual presidenciável. Então, o mandetismo, a nossa primeira fala aqui pelo YouTube, né, ele seria uma das grandes facetas dessa crise do coronavírus aqui no Brasil. Inclusive com balcões de aposta já definindo, né, quanto tempo ainda o Mandetta vai ficar. Uma vez que ele deu entrevista agora, final de semana, no Fantástico, onde ele abertamente se coloca, né, em posição contrária ao presidente Bolsonaro. Ele desafia o presidente Bolsonaro. Esse desafio, inclusive, custou caro ao Mandetta ao perder apoio, né, nas principais alas, né, das principais alas de sustentação ao governo Bolsonaro, que é a ala militar, a ala militarista. O governo Bolsonaro, né, ele tem ali, né, segmentos ligados ao olavismo, né, eu já falei isso em podcasts anteriores, né, discípulos, né, do youtuber, né, e do blade filósofo Olavo de Carvalho. Tem um segmento ligado ao lavajatismo, representado claramente pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. Tem um segmento mais macroeconômico vinculado às reformas liberais de Paulo Guedes, né, e tem um segmento mais ligado ao chamado gabinete do ódio, mais propriamente centrado na figura do presidente, que tem como principais representantes os filhos do presidente, né, a começar pelo Eduardo Bolsonaro, filho 03, deputado federal, que tem se valido das redes sociais para atacar, inclusive, desafetos do presidente. Então, o Mandetta está surfando nessa onda aí, criando aí um novo protagonismo, né, e, claro, sendo antagonizado pelas demais alas que defendem veementemente o governo Bolsonaro, né, principalmente no que tange ao isolamento social, até porque o Bolsonaro ele é contra o isolamento, né? E só para não deixar esse vídeo muito longo, só para lembrar vocês, por falar em isolamento, vocês sabem já há quantos dias nós começamos, né, com essa política de isolamento, tentando seguir o resto do mundo, apesar das tentativas de Bolsonaro em abrir tudo de uma vez só? Nós estamos há 50 dias. Hoje completa 50 dias desde o registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil, em que nós iniciamos as políticas de contenção, né, e de prevenção ao coronavírus. É quando começou para alguns o nosso pesadelo. Mas esse pesadelo serve também como uma possibilidade de redenção. Claro, se adotarmos as políticas adequadas, coisa que o restante do mundo está tentando adotar.
né? E eu cito aqui o exemplo, meus amigos e amigas, eu cito o exemplo aqui, né, já da China, da própria China, onde mundialmente começou a infecção, da Coreia do Sul e da República Tcheca. São 3 países, 3 nações em que começam, né, a flexibilizar as suas regras de isolamento. Começam a abrir as suas fronteiras, começam a abrir seus estabelecimentos. Para você ter uma ideia, né, na República Tcheca começaram a abrir alguns estabelecimentos. Agora você pensa, abriu tudo de uma vez, como Bolsonaro defende? Não, não é assim. Na verdade, a política, né, de distensão, de flexibilização de isolamento, ela tem que ser progressiva e não da forma aleatória, né, do oba-oba que defende o governo Bolsonaro. Não tem como a gente sair do isolamento de uma forma abrupta. Na República Tcheca, abriram as lojas de autopeças. Exatamente. Os shoppings continuam fechados, os bares e restaurantes continuam fechados, mas progressivamente alguns estabelecimentos, com pet shops, por exemplo, começam a abrir, né? E no Brasil a situação é mais delicada porque o nosso país tem uma dimensão continental. O nosso país é uma república federativa, apesar de ser uma federação meio tosca, né? Toda dependente aí do poder central. Mas temos vários governos estaduais e aqui, né, como é um país de dimensões continentais, cada estado tem suas políticas de isolamento. Resta a gente dizer aqui nesse áudio, para finalizar, que, claro, há um dado a ser acrescentado, né, na nossa conversa aqui, no que diz respeito ao último posicionamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, em parecer, contrariando o postura inicial do Supremo Tribunal Federal, entende que o Bolsonaro, enquanto presidente, pode, enquanto poder central, estabelecer por decreto a suspensão do isolamento, ou determinar o fim do isolamento. Veja bem, isso é muito relativo, porque, como eu falei para vocês, cada governo estadual, né, legisla e administra os seus interesses locais. E os governadores, cito, por exemplo, o governador de São Paulo, né, o João Dória, e o governador do Rio, o Wilson Witzel, eles não vão de forma alguma, né, suspender as próprias medidas que adotaram, né, para garantir, inclusive, a segurança da população, para evitar o contágio, seguindo tão e simplesmente o decreto presidencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista jurídico, a gente vai ter a oportunidade de ter outros vídeos para poder conversar isso, né, mas você vai ter uma questão judicial e constitucional grande, que eu prometo a vocês que no próximo vídeo eu vou poder trazer um estudo, né, sobre isso, para a gente poder conversar sobre isso, de como é que vai ser essa quebra de braço judicial entre o Executivo Federal, entre o governo federal Bolsonaro, que quer, por decreto, suspender de vez a regra de isolamento, e os governos estaduais, que são contra, né, essa ruptura abrupta do isolamento, como eu falei para vocês. Vai prevalecer o bom senso? Vai prevalecer a recomendação da OMS? Vão prevalecer as regras de direito internacional e, sobretudo, as normas de saúde pública, que, diante de uma pandemia que ainda não tem cura, recomenda, né, que o isolamento ele só seja largado de forma progressiva? Bom, isso aí são capítulos, meus amigos e amigas, que a gente vai ver nos nossos próximos encontros aí. Tá bom? Então, essa é uma experiência piloto, tá? Quem gostar, né, já peço para que se inscreva no canal, né, que a gente está inaugurando aqui, né, dê aí o seu joinha, né, e a gente vai continuar aí durante a semana, né, a passar vídeos de interesse geral, de interesse público, né, para que vocês possam aí compartilhar e poder debater também. Tá bom? Um forte abraço e tenham todos um bom começo de semana.